O Inter que já acumula 20 negociações fracassadas nessa temporada. Vamos falar também sobre Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado. Nenhum time no futebol brasileiro até o momento se interessou por esses dois jogadores e eles vão começando a ficar no Internacional. Vamos falar também sobre jogadores que estão de volta de empréstimo, jogadores que estão voltando no meio do ano e a possibilidade de utilização ou não desses jogadores. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos então atualizar aqui com as informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, eu peço para tu deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal, que é muito importante. Falta pouco para a gente bater 15 mil colorados, então eu conto com a tua ajuda. E lembrando, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo, sobre todas essas informações. Se quiser fazer alguma pergunta, sempre interage aqui nos comentários, que eu respondo todos, pessoas que perguntam, fazem as suas opiniões aí nos vídeos, tá bom? Vamos começar então com as informações, né? O Internacional, que desde o começo do ano já tentou mais de 20 jogadores, sem contar as contratações concretizadas, né? E eu posso dar a lista de jogadores aqui que o Inter não conseguiu fazer contratações. Sim, já são mais de 20 nomes que o Inter inicia negociações e não consegue finalizar. Eu vou pegar aqui e falar os 20 nomes para vocês, casos como Marinho, Nicão, Barco, Castelhanos, Diego Rossi, Brian Rodrigues, Felipe Melo, Ricardo Goulart, Gustavo Assunção, Flávio, Juan Comar, Vitão, Pedrinho, Caio Panteleão, Matheus Peixoto, Marrone, Airo Moreno, Natan, Arangues e Marlon. Só aí já são 20 contratações e 20 jogadores que certamente mudariam o Inter de patamar, que essa direção não conseguiu contratar. Óbvio que desses 20 nomes, realmente alguns desses nomes eram impossíveis a direção contratar, até teve interesse, não ia conseguir. Mas boa parte desses nomes, pegar aqui casos como Marinho, Nicão, Brian Rodrigues, foram negociações que foram novelas, que eram negociações, inclusive que a negociação, quando eram passadas para nós setoristas, a direção inclusive já falava que tinha um certo otimismo que ia fechar essas negociações, e aí a gente passava essas informações para vocês e depois não se confirmava, né? A direção nunca conseguiu realmente fechar uma contratação, né, com exceção do Bustos, né, nenhuma contratação muito forte, né? E aí é só escancar cada vez mais a incompetência dessa atual gestão, a inexperiência desses dirigentes. Mas falando exatamente mais, indo acima agora, passando sobre saídas de jogadores, né? O Inter que vem oferecendo o Rodrigo Dourado e Vitor Cuesta, dois jogadores que já foram importantíssimos para o Internacional, hoje já não conseguem mais ter aquele ganho de futebol que encantaram aqui muitos colorados. Vitor Cuesta lá em meados de 2019, 2018, 2020, inclusive, o próprio Dourado também em 2019. E esses dois jogadores têm sido oferecidos para Santos, São Paulo, só que nenhum desses dois clubes tem grande interesse nesses jogadores. O São Paulo, até depois do campeonato estadual, que agora já saiu na vantagem contra o Palmeiras, aí existe uma possibilidade do Vitor Cuesta ser trocado, daqui a pouco tentar um Rigoni, um Luciano, mas o Dourado já foi tranquilamente descartado pelo Rogério Ceni. O Santos, que o Inter tentava a negociação do Lucas Braga, o Santos rechaçou os dois jogadores, falou assim, não tem o menor interesse nesses dois atletas para tirar o Lucas Braga daqui só pagando 30 milhões de reais. Então o Inter também desistiu da negociação do Lucas Braga e o Rodrigo Dourado e o Vitor Cuesta vão ficando no Inter. Hoje o Dourado é a terceira opção do meio campo e o Cuesta é o zagueiro reserva, até porque hoje o Inter tem Kaique Rocha, Bruno Mendes, tem o Moledo como principal reserva e o Vitor Cuesta que aparece logo em seguida. A dupla reserva de zaga hoje do Inter é Moledo e Cuesta e a dupla titular é Kaique Rocha e Bruno Mendes, só para vocês terem uma ideia, né? Óbvio que o Moledo agora, conforme vai ganhando o ritmo de jogo, o Moledo deve entrar agora no time titular, né, na vaga do Kaique Rocha agora nos próximos jogos. Mas o Vitor Cuesta é um jogador que está completamente descartável pela direção. E a tendência é que esses jogadores saiam. Só que para esses jogadores sair, precisa ter alguém interessado. E até o presente momento não tem nenhum clube interessado nesses jogadores. Agora eu quero te falar dos jogadores que tem possibilidade de volta. A gente sabe que tem 5 jogadores que estão para retornar para o Inter. Aí vocês podem falar reforços caseiros. Ou não reforço, né? Porque tem jogadores aqui que nem podem mais fardar no Inter, né? Eu já começo com esse primeiro nome, que é o caso do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, ele não vai ser comparado pelo Santos. O Santos já comunicou o Inter, no meio do ano, vocês vão ter de volta o Marcos Guilherme, e aí o Inter vai ter uma opção, né? Se vai reutilizar o Marcos Guilherme, se o Medina, ou qualquer outro treinador que esteja aqui no meio do ano, não sei se vai ser já o Medina, se ele vai durar até julho, o treinador aí vai escolher se vai querer a permanência do Marcos Guilherme ou se o Inter vai ter que liberar ele para um outro clube. E o mesmo acontece com os outros 4 jogadores.
jogadores, porém um desses 4 jogadores tem a possibilidade de ficar. Mas eu quero falar sobre um jogador específico, que pode ser um jogador que volte no meio do ano e seja titular do Inter. É um jogador que eu acho que se hoje já estivesse no Inter já seria titular, que é o caso, por exemplo, do atacante Thiago Galhardo, que foi artilheiro boa parte do Campeonato Brasileiro de 2020, aquele campeonato que a gente acabou entregando pro Flamengo. O Galhardo é um jogador que vai retornar pro Inter. O Celta de Vigo não vai adquirir os direitos econômicos do Galhardo, poderia adquirir por cerca de 10 milhões de reais. A tendência é que o Eduardo Cudê não adquira. E o Galhardo volta aqui no meio da temporada e ele deve ser titular do Inter, né? O Inter não deve trazer um centroavante no meio da temporada e basicamente o reforço que o Inter vai ter, né? É uma espécie de reforço caseiro, vai ser a contratação do Thiago Galhardo. Outra coisa, outros 2 jogadores que a gente vai ter, um deles muito interessante, que é o caso do João Pégulo, que vai retornar do Porto, e também o lateral esquerdo, Léo Borges. Esses 2 jogadores também retornam para o Internacional. O Porto tinha a opção do passe fixado, ia ser uma boa opção para o Inter. Os 2 jogadores dariam 10 milhões de euros, ia ser um bom valor caso o Porto quiser comprar. O Porto até se interessou em ter mais uma vez o empréstimo, só que como o Porto vive uma crise financeira lá, tá com dificuldade de pagar, inclusive tá com dificuldade de pagar o PP e outros jogadores que contratou, eles não têm dinheiro para comprar esses 2 atletas, né? Não são basicamente, nesse momento não são os jogadores que são prioridade do Porto, né? Até porque são 2 jogadores que estão jogando no Sub-23 lá do Porto. E esses 2 jogadores devem voltar também no meio da temporada. Daqui a pouco o Léo Borges pode ser utilizado ali na lateral esquerda, o João Pégulo também deve voltar e deve ser utilizado, mas são 2 jogadores que também devem vir para compor elenco. E aí eu falo de um outro jogador. E esse jogador tem uma possibilidade de negociação por ele, que é o caso do Nonato. O Nonato que vem entrando constantemente no Fluminense. O Abel Braga gosta muito do Nonato, só que o Nonato não é titular, porque o Fluminense tem um baita no meio campo, né? O Fluminense tem o André e o Martinelli, que são 2 craques, 2 meninos à base do Fluminense, muito bons jogadores de bola, e junto com eles tem o Iago Felipe, que é outro bom jogador, né? E aí o Nonato sempre entra no segundo tempo, é o camisa 8, mas não consegue competir com esses 3 jogadores, né? E o Nonato, a tendência é que fica no Fluminense, só que o Fluminense não quer pagar o passe fixado. O passe fixado do Nonato é cerca de 1,5 milhão de dólares, cerca de 10 milhões de reais. E eles estão tentando fazer uma troca, né? O Fluminense enviou uma lista de jogadores pro Inter. Essa troca não aconteceria agora, pode acontecer no meio do ano, que é quando encerra o contrato do Nonato. O Nonato tem contrato com o Fluminense até julho, né? Ou seja, ou ele volta em julho, ou eles conseguem uma troca, né? E um dos jogadores que o Inter tá interessado, por exemplo, é o zagueiro Lucas Claro, de 30 anos de idade, que também é o zagueiro reserva, né? Tanto o Nonato como o Lucas Claro são 2 atletas reservas, e aí poderia rolar uma troca. O Nonato é o único jogador que pode ficar no seu clube qual está emprestado. Os outros 4 que eu falei anteriormente são jogadores que devem retornar pro Colorado, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Não esquece de tirar aqui na descrição, conferir nosso parceiro ativo, outro melhor estimulante do mercado, Invictus Artigos Esportivos, que comprar a camiseta do Inter ou de qualquer outro clube por um preço super em conta. E se tu quiser adquirir o curso de inglês, clica no primeiro link na descrição, usa o cupom CANALTN e lá tu vai ter um curso 100% online, onde tu pode ver quantas vezes tu quiser, tá bom? Então um grande abraço pra todos vocês, valeu, falou e fui!